Olá, eu sou o Roger Lerina e estou aqui com Marcelo Perrone. Oi, Marcelo. Olá, Roger, olá pessoal. Estamos dando início a uma nova aventura, né, Marcelo? Estamos colocando no ar o primeiro episódio do podcast Cineclube Matinal. É um desejo, um sonho que a gente já tinha há algum tempo, eu e o Marcelo víamos alimentando, e finalmente estamos conseguindo colocar, realizá-lo, e já chegamos com bastante pretensão, porque além desse podcast que você está assistindo, escutando agora, que será um podcast semanal para falarmos de cinema, de cinefilia, estreias de filmes, grandes diretores, escolas de cinema, o que nos der na telha no mundo do cinema, a gente tem mais duas ações ligadas com esse conceito da cinefilia, especificamente do Cineclube. Nós teremos o Cineclube Matinal em versão online, a versão então digital, virtual, e também uma versão presencial. Bem, tudo isso, podcast e cineclubes, encontros pela internet e ao vivo, só são possíveis por conta dessa parceria muito bacana entre o grupo Matinal do Jornalismo e o Sindibancários, o Sindicato dos Bancários de Porto Alegre e da região, e também os Cine Bancários. Nós estamos, inclusive, aqui no estúdio de gravação do Cine Bancários, vai ser a nossa casa, né, para a gente falar, fazer as nossas gravações aí do podcast. Depois eu vou dar direitinho, nós vamos informar direitinho aqui como vai ser esses encontros virtuais e os encontros presenciais do Cineclube, mas a gente já adianta que pretendemos, a partir de meados de maio, darmos início ao Cineclube online. Vamos lá, aqui depois a gente dá as informações do site, onde você pode se inscrever, e a nossa ideia é fazermos encontros de 15 em 15 dias, quinzenais, para conversarmos sobre cinema. E, gente, é cineclube, portanto, todo mundo fala, ou todo mundo troca as suas impressões a respeito de cinema. A gente acredita, eu e o Marcelo, que a cinefilia é uma experiência que é compartilhada, é uma paixão coletiva e que funciona muito, só tem um sentido, na verdade, se estiver dentro desse esquema, dessa dinâmica do diálogo, da conversa. Não é curso, né? Não é curso. Nós não vamos fazer curso de nada. Nós vamos conversar sobre cinema com vocês. Então, serão encontros quinzenais. Mas nós também teremos encontros presenciais, né, Marcelo? E serão aqui no Cine Bancários. Nós vamos exibir filmes e debatê-los e conversar com vocês depois das sessões desses filmes. Esses filmes podem ser filmes que estão em cartaz, nos cinemas do país, no momento, né, da realização do encontro. Podem ser filmes que vão estrear daqui a pouco, ou podem ser filmes clássicos, filmes mais antigos, né? Cinefilia é isso, a gente gosta de filmes em geral, não importa se são novos, antigos, se são de aventuras, se são dramas. Quem gosta de cinema gosta de ver filmes. E a primeira edição vai ser agora, dia 14 de abril, a partir das 19 horas, aqui no Cine Bancário. Depois, no final, vou dar melhor o serviço de como vocês podem participar. E nós escolhemos, para iniciar esse cineclube presencial e também o nosso podcast, para falar aqui de cinema, de um filme que é a cara do que a gente está propondo aqui, a cara da cinefilia. Loucos por Cinema. Filme dirigido pelo realizador francês Arnaud Desplechin. O filme passou no Festival de Cannes do ano passado, e em que ele mistura memórias de infância, de sua trajetória, ligação dele com o cinema, desde a descoberta
dos filmes ainda menino, até encontros com diretores, realizadores, críticos de cinema, críticos de literatura, e impressões, teorias a respeito dos filmes, estética de cinema mesmo, mas misturado com muita paixão pelo cinema. Então, é absolutamente encantador para quem gosta de ver filmes. O aluvião, assim, o desfile irrefreável de cenas de filmes, de toda a história do cinema, virtualmente, desde os primeiros filmes experimentais lá dos irmãos Lumière, cinematógrafo, até filmes atuais, até filmes como Duro de Matar, filme de aventura, Missão Impossível, né? Tom Cruise, filmes de hoje. Então é esse arco generoso e conversas sobre cinema. Marcelo, fala um pouco mais das tuas impressões sobre o Loucos por Cinema. Tu que é um louco por cinema também. É bem isso, assim, é um filme que resume bem o que é a cinefilia. E a cinefilia é um exercício muito particular, assim, cada um tem a sua, e o filme, ele segue uma lógica meio caótica, assim, até porque ele não informa, acho que eu senti falta, assim, que ele não tem muita referência, assim, de legendas. É verdade. De citar ou escrever ali o nome do filme. É uma coisa assim, é um aluvião mesmo de experiências dele, do diretor e do alter ego, que é esse menino que aparece aí no trailer. Isso. Da infância até a vida adulta, e os filmes que fizeram a formação dele do interesse por cinema até se transformar no cineasta, e que marcaram momentos específicos da vida dele, assim, tipo, da relação com a família, tipo, o primeiro filme que ele vê com a avó, até os filmes com os primeiros romances, como acontece com todo mundo. Todos nós temos filmes que nos marcaram, que às vezes nem são grandes filmes da história do cinema, mas são filmes que em determinado período da nossa vida ele foi representativo, ou porque é o filme que tu foi com o teu pai, com a tua mãe pela primeira vez, ou o filme que marcou o teu encontro com a namorada, um filme que tu foi com um amigo, um filme que marca o início de uma nova etapa da tua vida. E são filmes que tu volta a ele, porque a cinefilia também tem essas coisas, e o filme mostra isso de uma forma bem legal, que é o ato de ver, rever, ver de novo os filmes, porque nunca é a mesma visão, nunca é a mesma. Um filme que tu vê com 15 anos não é o mesmo filme, apesar de ser o mesmo que tu vê com 30, com 40. Nunca é, né? E todos nós. Eu tenho os filmes que eu não entendi nada quando eu era adolescente e fui gostar depois de adulto, e vice-versa. Filmes que eu achava o máximo. E que depois não fui rever muito. E pensei, meu Deus, como é que eu gostei desse filme. Então, a cinefilia é muito disso, assim, de não... Tem pessoas que confundem cinefilia com filme cabeça, com filmes herméticos, mas não, a cinefilia é muito generosa, assim, e o filme mostra isso, que vai de Bergman a Tom Cruise e Bruce Willis, passa pelo Shoah, que é um momento muito bacana do filme, que é um documentário de 8 horas sobre o Holocausto, que é um filme pouco conhecido. Aqui em Porto Alegre ele teve poucas sessões assim especiais, mas que é recomendável que as pessoas tentem conhecer, porque é considerado o filme mais importante da história do Holocausto, o documento mais importante, né, de um realizador francês chamado Claude Lanzmann. E no filme ele tem um destaque muito especial, assim, que o diretor entrevista pessoas que têm ligação com o filme, testemunhas, sobreviventes ainda, né? Porque o filme não é tão antigo, é um filme dos anos 80, mas na época as pessoas que ele entrevista ainda eram vivas, que eram tanto sobreviventes do Holocausto quanto maquinistas dos trens que levavam os judeus para os campos de concentração, para os campos de extermínio, na verdade, da Polônia, e também os vizinhos, moradores das regiões. Então é um documentário muito completo. E isso é bacana, porque ele pula disso para um filme pipoca. E vai fazendo essa montagem meio caótica, meio desordenada, como são feitas as nossas memórias também, né? Exato, e muito subjetiva. Cada um que for fazer um documentário desse tipo vai escolher filmes diferentes. Esses filmes nunca serão iguais, porque varia muito conforme a experiência do autor, né? O filme começa, a gente está vendo aí no trailer, ele relembra
o Arnaud Desplechin, com essa parte encenada, esse menino, que seria o alter ego, né? Um personagem que é o alter ego dele, se deslumbrando, se descobrindo o cinema, indo a uma sessão com a avó para ver um filme muito popular na França, chamado Fantomas, filme de aventura, de 1964. Não é um grande filme, mas é um filme que... meio fantástico, tem uns figurinos, umas maquiagens estranhas, assim, e o menino se deslumbra. E aí o bichinho da cinefilia morde ele, né? E eu me lembro que eu também tenho isso, Marcelo, de ter algumas sessões quando criança, pequeno, assim, que foram decisivas. Eu vi muitas vezes, por exemplo, já não era tão criança, mas já era pré-adolescente ainda. Um filme que passou, já era já estava passando uma reprise, porque ele é nem me lembro se é dos anos, eu acho que é dos anos 60, final dos 60, que é El Cid. Sim. Um épico medieval com Charlton Heston, Sophia Loren. E eu via no cinema, no finado Baltimore, uma tela gigantesca, uma cópia de 70mm, algo que não existe mais também nos cinemas hoje em dia, só no IMAX, mas não é mais comum, era bem mais comum antigamente, essas grandes telas, né? Ninguém filma também mais nesse formato. Então aquilo me enchia, assim, né? Preenchia a sala e eu também me sentia mergulhado, absorvido pelo filme. Tu tens lembrança de qual foi o filme esse primeiro ou dos primeiros que te encantou desse jeito? Sim, eu me lembro de muito criança ver filmes da Disney, infantis, com a minha mãe, que a minha mãe gostava muito de cinema, mas o que mais marcou, assim, da minha fim da infância, início da pré-adolescência, foi com o meu avô, que ele era muito fã de filme de ficção científica. E foi com ele que eu conheci o Guerra nas Estrelas, que ele me levou, que na época, claro, as informações não circulavam tanto, mas estreou, já vinha com uma certa badalação pelo sucesso nos Estados Unidos, aí o meu avô me levou cheio de expectativa, e eu me lembro que a gente viu junto, acho que 2, 3 vezes, depois a gente viu todo o resto da saga juntos, até enquanto ele estava vivo, né? E isso é uma coisa, eu volta e meia eu revejo os filmes, já mostrei para minhas filhas, e sempre com esse ar, assim, de formação, assim, tipo, o filme é uma porta de entrada para essa paixão, assim, e tem filmes, assim, eu me lembro que quando eu era adolescente, eu ia ver ciclos no Bristol lá, para conhecer cenografia, novela vague, expressionismo alemão, mas também adorava ver um festival do Trinity, que eram os Spaghetti Western. Sim, também adorava. Que passou uma vez no São João com um ciclo de 5, 6 filmes, assim, disso. E eu sempre fui... comédia, né? Esse Rio Bud Spencer. Era uma coisa assim, filme de Kung Fu, também via direto. Claro, assim. também adorava esse filme de Kung Fu. Então, eu posso dizer que sempre fui eclético, assim, tanto de ver filmes herméticos, claro que tinha muita coisa que eu não entendia. Bergman eu fui gostar depois de adulto, assim, porque aquelas discussões existenciais, assim, não eram problemas de um adolescente. Aqui a versão adolescente do personagem vai ao cinema ver Gritos e Sussurros, um dos clássicos do Bergman. E é um dos filmes mais pesados. E a moça da bilheteria pergunta: o rapaz, não vai entender, tem certeza? Não vai entender, não vai gostar. Não vai gostar desse filme. Né? Mas a gente sabe, quem é cinéfilo, que a gente gosta, mesmo quando não entende, né? Porque os filmes têm um encanto que vai além, transcende um pouco a própria temática. E isso é o bacana, Roger, também do projeto, a questão da cinefilia, que dessas nossas coisas que a gente quer realizar, é de retomar um pouco essa coisa da experiência coletiva. Isso. Porque hoje eu vejo, assim, até por minhas filhas e amigos jovens dela, não existe, até vão ao cinema, mas assim, hoje está muito focado no que está disponível nos streamings, o que está disponível vem os cortes no TikTok de filmes, é uma coisa assim, eu fico pasmo, assim, que eu tenho Ou vão no cinema e ficam vendo no celular, né? Nem olham a tela. Eu tenho uma DVD-teca bem generosa na minha casa, assim, com filmes, e não, elas não têm o menor interesse, assim, elas só veem coisas que tem no streaming. Até um tempo atrás eu conseguia convencer a ver alguma coisa. Então eu acho que hoje as pessoas estão muito assim, veem seu filme na sua casa, não tem mais aquela coisa de tu ver um filme. Eu me lembro de ver sessões assim de cinema que as pessoas saíam assim mesmerizadas de um filme, assim. E aí tu olhava pro lado, uma pessoa que tu nunca viu na vida, mas aquela pessoa estava tão impactada com aquilo que tu te sentia amigo dela. Exato.
E era uma experiência que se vivia muito, assim, nas sessões em Porto Alegre, assim, nas salas de cinema mais alternativo ou nas salas comerciais. E hoje não tem mais isso, assim, até porque o perfil dos cinemas de shopping meio que inibe esse tipo de... Exato. E eu acho que a gente quer, de alguma forma, retomar essa coisa da discussão dos filmes, de falar de filme pipoca e de falar de filme E pelo menos cult, esse sentimento ecumênico, quase religioso mesmo, de estar com pessoas, como dissesse, desconhecidas, né? Às vezes lado a lado, e durante, sei lá, um par de horas, ficar em silêncio, se possível, Sim. assistindo, né, numa sala escura a um filme, isso é uma Quando experiência... a luz acende, tu olha pro lado, tu vê que aquela pessoa ou tá chorando também, ou tá rindo. Ou tá rindo. É muito Isso bonito. é muito isso. bacana. Bem, no dia 14 de abril, agora, a partir das 19 horas, nós não vamos gastar tudo aqui que a gente tem Não, até pra guardei falar. umas coisas aqui que eu fiz uma pesquisa de filmes de diretores conhecidos que também fazem projetos de memórias de cinema, assim, então... Sim. Mas nós não vamos falar aqui, vamos falar Ficou spoiler no encontro, Mas continuando a falar de filmes, já que a gente está primeiro episódio, estamos falando de cinefilia, vamos falar de um filme, Marcelo, que entrou em cartaz semana passada aqui no país e que aborda um grande diretor, um dos diretores mais respeitados, cultuados do cinema contemporâneo, e um filme também comentadíssimo, considerado uma de suas obras-primas desse realizador. Estou falando de O Último Tango em Paris, estou falando do diretor italiano Bernardo Bertolucci, e especialmente vamos começar a falar sobre Meu Nome é Maria, que é um filme dirigido pela realizadora, roteirista francesa Jessica Palud, baseado na história, recuperando a trajetória de uma atriz francesa, jovem atriz, que chegou ao estrelato por conta desse filme, O Último Tango em Paris, mas que na verdade foi a sua sina. Esse filme por conta foi um filme escândalo. Na época que existiam filmes escândalos, né? Nem isso existe mais. Por conta do que acontece no filme, especificamente numa cena desse filme, ela acabou sendo estigmatizada para ser traumatizada por conta disso, emocionalmente abalada para toda a vida e estigmatizada em sua carreira, em que a partir daí, praticamente todos os diretores e produtores que a procuraram, a Maria Schneider, essa atriz francesa, tinha 19 anos, na época que filmou O Último Tango em Paris, começo dos anos 70, ela era chamada para fazer filmes em que ela aparecia nua. Sempre o que os diretores queriam era explorar o filme escândalo, né? E O Último Tango em Paris, de 1972, e que era co-estreada, ela, uma jovem, como eu disse, estreante praticamente, poucos filmes ela tinha feito até então, e ela dividia a cena com ninguém menos que Marlon Brando, que talvez fosse o maior ator vivo naquela época, né? E fala um pouco mais, Marcelo, desse Meu Nome é Maria e o que acontece, o que é exatamente O Último Tango em Paris e por que teve toda essa polêmica. Sim, o Brando, na época, sempre é bom legal, sempre só para pontuar a dimensão que ele tinha acabado de sair ganhar o Oscar por Poderoso Chefão. Então, era o grande ator no momento, mas já era conhecido por ser um cara difícil, temperamental, e ele foi parar na Itália lá para pagar uma dívida que ele tinha com um produtor italiano, que ofereceu para ele esse projeto do Bertolucci. E a história, no filme, ele vive um viúvo americano traumatizado pela morte da mulher, que está vagando por Paris em busca de um apartamento e encontra uma jovem, que é a Maria Schneider, e eles começam a ter um relacionamento assim que é muito pontuado pelo desejo assim de ser um relacionamento carnal apenas. Exato, não sem envolvimento emocional. Quer envolvimento, até porque esse é o acordo entre os personagens. Ele é viúvo, ela tem um namorado, mas eles resolvem se encontrar nesse apartamento que eles disputam, assim, que eles querem alugar, só se encontram ali para encontros sexuais. E a cena que marcou, que está aparecendo aí nas imagens, assim, é a que ficou famosa como a cena da manteiga, que é uma cena de estupro, de abuso ou violência, assim, conforme o contexto ali, que
Ela, a atriz, diz que não foi avisada que seria assim, que ele sodomiza ela usando manteiga. É o personagem do Marlon Do Brando. Marlon Brando, que é vivido pelo Matt Dillon. No filme esse. E Meu Nome é Maria. isso traumatizou ela. Ela ficou muito. Vira uma chave ali no filme, que nessa encenação mostra bem, que ela se apagou, assim. E isso foi determinante na vida dela, porque o filme fez um sucesso de público, de crítica, mas todo mundo só falava da tal cena da manteiga. O filme virou um escândalo por causa disso. Ela ficou marcada, brigou, rompeu relações com Bertolucci. E depois se envolveu com drogas, teve uma vida muito errática, assim, só fez um filme conhecido depois, assim, mais conhecido, que é o Passageiro, Profissão Repórter no Brasil, né, do Antonioni, que ela contracenou com outro grande ator, com Jack Nicholson. Que é um filme sensacional, eu adoro muito, é uma obra-prima. E a carreira dela meio que se resume a esses dois filmes, de filmes mais conhecidos, né? Sim. Ela até trabalhou depois com Jacques Rivette, mais no final da carreira, assim, mas não ficou marcada por isso. E o assunto morreu, né? Foi escândalo nos anos 70, ele fazia toda parte de um contexto, e isso é importante a gente falar hoje, assim, que existia naquele época de contexto, anos 70, muita coisa de liberdade sexual, que vinha ainda do movimento hippie, da questão da emancipação feminina. Então tinha um contexto, assim, desses filmes investirem mais nessa questão do sexo, assim, dentro desses, até os filmes de arte, digamos assim. E a Maria Schneider morreu em 2011, com essa vida errática, né? E esse assunto morreu junto com ela, assim. Até que em 2013, o Bertolucci, a participar de um evento de cinema, ele faz um comentário, responde uma pergunta sobre o Último Tango em Paris, e meio que faz um meia-culpa ali, dizendo que sentia muito, que a Maria Schneider já tinha morrido, ele não podia mais se desculpar, e que ele tinha feito uma coisa que não foi legal com ela, assim, que não ter avisado direitinho como seria a cena. Mas ele reiterou que a cena estava prevista no roteiro, e que a manteiga não, que foi um improviso porque ele queria uma reação mais espontânea, assim. É isso ele diz, no filme fala isso. Também reproduz essas falas do Bertolucci. E o Marlon Brando também fala assim, que eles esconderam o jogo, assim, né, da cena toda, para ter uma reação mais genuína dela, de susto, de pavor, como seria da personagem. E ficou por isso. E aí, em 2013, esse assunto ressurgiu. Logo depois veio a campanha do Me Too, anos depois, e essa cena até hoje ela é determinante na carreira dela, do diretor. O próprio Marlon Brando tinha uma relação dúbia, assim, volta e meia ele gostava do filme, volta e meia ele criticava o Bertolucci, dizendo que ele fez esse filme por encomenda e porque, na verdade, ele nunca entendeu qual era a história do filme, porque ele achava que isso ali era uma sessão de análise do próprio Bertolucci, e ele não tinha muito apreço pelo filme. E uma questão que ressurgiu, essa questão de relações abusivas, que também é um assunto que é muito presente até hoje no cinema, né, de diretores com as suas atrizes, assim, tá cheio de casos para ilustrar esse debate. E a Maria Schneider ficou com essa grande mágoa. E o filme ele não avança muito, assim, ele acaba, depois que passa o episódio O Último Tango em Paris, ele meio que só dá umas pinceladas do que aconteceu com a vida dela em seguida, né? Que quem conhece a biografia sabe o quanto ela se deteriorou física e emocionalmente. Inclusive, ela própria, ao longo da vida, deu entrevistas meio contraditórias, assim, sobre... Se encontra por aí, ela ao mesmo tempo reclamando, né, que foi abusada, estuprada, e outras vezes ela meio que contemporiza, dizendo que entendeu o que foi a cena, mas ao mesmo tempo não gostou. Então a relação dela com isso foi muito dúbia ao longo da vida, mas o que ficou efetivamente comprovado é que foi assim, um abuso de um diretor que estava recém começando a se despontar, um ator consagrado, com uma menina de 19 anos, que estava ali, num momento da carreira dela, e que talvez uma conversa prévia tivesse... Claro, essa é a questão, né, Marcelo? Que independentemente das
contemporizações, contextualizações com a época Sim. em que foi rodado, no começo dos anos 70, e também as qualidades artísticas do filme. O diretor esconder de uma atriz, de um ator qualquer, que vai acontecer alguma cena que pode ser muito violenta física ou psicologicamente para esse ator, é um abuso. Isso é indiscutível. Hoje hoje é intolerável. Absolutamente intolerável. E deveria ser também naquela época, né? Mas isso realmente é o que aconteceu, e isso está claro, independentemente de qualquer outra coisa. Agora, a gente viu assim, o Matt Dillon está muito bem como o Marlon Brando. Eu acho que ele recria muito bem, mas essa atriz está sensacional. Sim, ela é muito boa. Ela é muito boa, é uma atriz, ela é romena, né, franco-romena, né, Ana Maria Vartolomei. Ela estava em cartaz agora recentemente, num filme de ficção científica, comédia satírica, mas que eu acho meio equivocado, que não funciona, Mickey 17, do sul-coreano, dirigido ao lado... contracenando com Robert Pattinson, mas ela brilha também em O Acontecimento, né? Aquele filme, um filme de 2021, que é baseado também baseado num relato autobiográfico da escritora francesa Annie Ernaux, que inclusive ganhou o Prêmio Nobel de Literatura, também muito forte a respeito, né, do que ela, Annie Ernaux, enfrentou para fazer um aborto em meados dos anos 60, que era proibido na França, e o que ela teve que quase morreu por conta disso, né? Uma sobrevivente desse chamado acontecimento. E essa atriz, ela passa muito bem em Meu Nome é Maria, essa situação de uma figura que quer ser vista, Marcelo, pelos outros. Ela tem esses olhos grandes, assim, e ela é muito evidente que ela quer se ver refletida no olhar do outro. Ela quer... porque ela está buscando a identidade. Ela quer ser atriz, mas ela não, porque ela é filha ilegítima de um ator famoso, francês, Daniel Gelan, que não a reconhecia. Então ela tem toda uma relação com paternidade também muito complicada. E ela busca, fica evidente assim, que ser aceita, que as pessoas a identifiquem e a aceitem e a reconheçam. Então os olhos delas vão sempre buscando o olhar do outro, a aceitação. Então é muito, muito bacana esse aspecto do filme, especialmente, né, essa presença dessa atriz. Mas assim, né, Marcelo, também a gente estende o conceito aqui de cinefilia para não apenas mais filmes que passam no cinema. A gente adora ver filmes no cinema, mas a gente, apesar de virmos lá de tempos jurássicos, né, Marcelo? A gente já vê filme, obviamente, em televisão, a gente já não é tão purista assim, até no computador, né? Vemos filme, vou confessar, eu vejo filme, não vejo ainda em celular, não cheguei a esse ponto, mas no computador eu vejo filme. Mas também a gente não vê apenas filmes, a gente se interessa por produtos audiovisuais em geral. E tem um desses produtos que é muito cinematográfico, por sinal, e que está sendo comentado por todo mundo, não apenas os cinéfilos ou os fãs de série, é uma série, né? Não apenas os fãs de série, não apenas os cinéfilos têm falado de adolescência. Essa série em 4 episódios que está no catálogo do Netflix, que chegou recentemente disponibilizada. São apenas 4 episódios, mas os 4 são rodados em plano sequência, quer dizer, sem cortes. Então toda a ação que se passa durante aqueles 40 e tantos minutos, 50 minutos, até 1 hora quase, dependendo do episódio, a câmera não tem corte, vai acompanhando os atores se movimentando em vários ambientes e conversando, interagindo entre si, o que foi desde sempre um exercício formal
muito complicado de ser feito, né? Vocês ficam imaginando, né? Sem a complexidade que é rodar esse tipo de sequência. E aqui nesse são quatro planos sequências que dão conta da história, que agora eu vou pedir para o Marcelo falar um pouco o porquê. O adolescente está sendo muito falado por conta desse plano sequência, mas não é exatamente isso. Isso é muito um assunto, nos encanta muito aos cinéfilos, nos questiona, nos instiga muito. Mas o tema dessa série é que realmente está mobilizando todo mundo, né? Que assiste e quem não assiste está se sentindo fora das conversas, quase. A série ela virou fenômeno e está além da discussão cinematográfica, né? Porque virou conversa de escola, conversa de psicólogo, Isso. coaches agora estão usando o filme como exemplo para o que fazer, o que não fazer. Então, na verdade, é esse dilema que a gente vive hoje, bem contemporâneo. Não só quem é pai e mãe, mas também quem vive em função da vida presa no celular, nas redes sociais, mesmo nós mais adultos, nós somos mais tão imersos nessas redes como o TikTok e outras coisas que os adolescentes vivem. E assim, não tem muito o que falar da série, porque ela já está sendo muito discutida nesses aspectos psicológicos, assim, né? De qual é o limite? Quem é que estabelece esse limite? É o pai? Sai de casa, não é? Qual é o papel da escola? Como identificar? Então é muito. Tudo começa com a polícia numa cidade britânica, inglesa, invadindo a residência, uma casa de uma família de classe média, né, quase classe operária, mas não é a classe média, e para buscar o menino. Moram 4 pessoas, o casal. E os 2 filhos, é uma menina um pouco mais velha e um menino de 13 anos, que ele é acusado de ter assassinado com uma faca uma colega na noite anterior a essa invasão, que era uma manhã, numa praça, uma colega de colégio. E aí, bom, a partir daí nós vamos sabendo mais a respeito não apenas da vida desse personagem, desse menino, né, o Jamie Miller, mas dos seus pais, da relação deles com os pais, da relação com os colegas, dos outros colegas entre si, do investigador que tem um filho que estuda no mesmo colégio que o Jamie, que a menina que foi assassinada, mas esse investigador tem uma relação também meio fraturada, meio difícil com o próprio filho. E aí essa sobreposição, né, Marcelo, de dramas e que não buscam, né, que acho que isso que é interessante, não busca uma solução fácil. Exato. De apontar fulano está errado, cicrano está certo, ele é mau, ela é boa. As coisas são bem mais nuançadas na vida do que isso normalmente que o cinema mostra. E essa série se esforça em, entre aspas, complicar o nosso entendimento. Mas essa pessoa, esse menino, ele matou, ele é um sociopata, não necessariamente. As coisas são bem mais complicadas. E eu percebo que as pessoas estão tão mal acostumadas assim com as coisas mastigadas que tem muita gente que espera desfecho. Eu vejo que às vezes tem comentários, mas e aí, o que acontece? É culpado, não é? E o julgamento, vai ter, não vai ter? Sabe? E as pessoas assim, não, gente, a série não é sobre isso. A série é também sobre isso, mas a questão toda é de estimular, que eu acho que faz muito bem, é lançar uma provocação, uma discussão no espectador, para ele ver o tema da série sob a sua perspectiva familiar. Por isso que eu acho assim, não é só quem é pai que pode ficar chocado, impressionado para saber o quanto desconhece dos seus filhos, sabe? Assim, porque mas qualquer pessoa, a própria adolescente pode ver isso e se identificar com algum aspecto da série.
E ela, além desse aspecto cinéfilo, eu acho interessante que tu falou do virtuosismo, que está ficando também popular, assim, a exposição dos bastidores da série, né? Porque as pessoas estão muito curiosas em saber, porque de fato, não é nenhuma novidade fazer coisas em plano sequência, mas ao mesmo tempo ela elevou um patamar, assim, pela facilidade hoje da tecnologia, Claro. dos recursos digitais, Mas realmente é muito impressionante, principalmente para quem já viu aquela sequência que eles conseguem colocar um drone, que é uma sequência é acho que impressionante mesmo, no né? segundo episódio, assim, que eles estão acompanhando uma menina na É escola. logo ali, inclusive, depois daquela cena que passou no trailer. E aí quando tu vê os making off, tu vê o cara andando com a câmera, daí tem uma equipe com um drone já pronto, com gancho, ele vai lá, encaixa a câmera no incrível, gancho e o drone vai é embora. um tour de force. E na verdade, esse plano sequência é um fetiche do Sim, diretor, né? exato. Com esse ator que nós estamos vendo aí, que é Stephen Graham. incrível, Stephen Graham, que faz o pai do menino. Bem, esse diretor, que é criador e roteirista, um dos criadores e um dos roteiristas, né, de adolescência, é o Philip Barantini. Ele fez um filme chamado O Chefe, que também é um plano sequência, né, Marcelo? Um filme interessantíssimo e muito tenso, porque o plano sequência, com essa questão de estender, de não ter corte, ele traz já por si só uma dose de tensão. Ele prende o espectador, porque você vai vendo até que ponto vai. A câmera anda e etc. Isso tem um poder de enganchar muito o público. E a gente está vendo aí o trailer de O Chefe. Fala desse filme, Marcelo, que eu acho muito bacana também. Esse filme, ele tá, acho que é pelo Amazon, ele não tá disponível no streaming, mas ele tá para aluguel. Então, se entrar nessas plataformas, acho que como o Mubi e na Amazon, vai aparecer, procura pelo nome, que é O Chefe, de chefe de cozinha, né, sem o E. O nome em inglês é Boiling Point, que é tipo ponto de fervura, porque é justamente isso, é a coisa que está fervendo a ponto de explodir. Mas assim, desculpa, Marcelo, só para dar o serviço, já que tu já deste o serviço, o filme está disponível até o dia 24 de abril, tá? No YouTube, porque a Filmelier, que é uma distribuidora né, de cinema e plataforma também, né? Tá disponibilizando o filme gratuitamente para ser visto no YouTube até o dia 24 de abril, viu? Legal, vale a pena. E na verdade esse filme, ele é o desdobramento de um curta, que também se chama O Chefe, é a mesma história, que em versão curta-metragem, que fez bastante sucesso em festivais, também dirigido pelo Barantini e com o Stephen Graham, que devido ao sucesso do filme eles resolveram ampliar a história para um longa, que é a história de um chefe de cozinha que é sócio de um restaurante que está vivendo uma noite particularmente muito estressante, com problemas familiares, problemas com os funcionários, e é numa véspera de Natal num restaurante na região de Londres ali, e ele está assim, literalmente, por isso que o título em inglês justifica, ponto de fervura, ele está prestes a explodir com vários problemas acontecendo. Nessa noite, o plano sequência ele é muito bom nesse aspecto, porque ele acompanha e imprime essa atenção. Ele está ali com problemas com os funcionários que pedem aumento, tem problema com 2 críticos que estão lá avaliando o restaurante naquela noite, ele acabou de ser rebaixado pela vigilância sanitária, perdeu umas estrelas por causa de alguns problemas de higiene, então ele está assim, literalmente a ponto de explodir. E o que é mais interessante também de ver como essa coisa conceitual acaba se germinando. O curta deu origem a esse longa e a mesma equipe, parece que como se fosse fazer um ensaio para o adolescência, fez também uma série em 4 episódios que se chama também O Chefe, da BBC, que é muito bacana, eu vi 2 episódios, que a diferença é que ela não é toda em plano sequência, assim, eles não quiseram também abusar. A série ela tem planos sequências enormes, assim, de 15 minutos, 12 minutos, assim, mas tem um corte, assim. E são 4 episódios, recomendo que você vá atrás, porque ele amplia, só que é mais focada na personagem de uma auxiliar dele, porque como
ele tem um problema de saúde, ele se afasta e fica só gerenciando o restaurante. Uhum. E aí o restaurante é tocado pelos funcionários, também num dia de muito estresse. Tudo. E é muito bacana, a série foi super premiada. Ela não sei, acho que ela não passou no Brasil, mas ela se encontra aí na internet. Aí. E a gente, como é cinéfilo gosta de filme, como a gente já falou aqui, de tudo que é gênero de filme, e gosta de filme não apenas de Hollywood, da França, da Itália, mas gosta de filme de qualquer lugar, né? Filme do Afeganistão, filme japonês, filme de países africanos, do norte da Europa. A gente gosta de cinema e da América Latina também, e obviamente do Brasil. Então eu quero falar agora, Marcelo, de um filme que eu achei um dos melhores filmes brasileiros, dos últimos anos. Chama-se Oeste Outra Vez, teve em cartaz aqui no Cine Bancários e estreou recentemente, e em Gramado, no Festival de Gramado do ano passado, ele ganhou o Kikito de melhor filme e ganhou também um Kikito de melhor ator coadjuvante para um ator, cantor veterano chamado Roger Rogério. Melhor fotografia, a gente está vendo aí pelas imagens, que é linda a fotografia. E o filme é dirigido e tem roteiro do Érico Rassi, e esse passa num sertão de Goiás, uma história em que começa com dois homens sendo abandonados pela mesma mulher. Essa mulher deixa esses dois homens e eles ficam perdidos. Eles já são perdidos, na verdade, né? Depois a gente vai ver o filme que eles são pessoas... Aliás, todos os homens do filme são perdidos nas suas vidas, perdidos nas suas existências. E esses dois homens, que são vividos pelo Ângelo Antônio e pelo Babu Santana, eles acabam entrando num conflito entre si, mortal, um tentando matar o outro, mas nem eles entendem muito por que eles estão... eles não acham, no fundo, eles não acham tão justificável o fato de terem o coração partido, entre aspas, o suficiente para que um tente matar o outro. E eles ficam... perseguindo, e entram outros homens, matadores profissionais, o filme é meio um road movie, porque a fuga um atrás do outro, e são só homens, e eles encontram, e a gente acompanha as histórias desses personagens que são absolutamente desgarrados. É uma gente bruta, que tem uma ideia, e todos eles, de alguma maneira, têm uma relação absolutamente fraturada, e incompleta e frustrada com mulheres. Eles não sabem como se relacionar com as mulheres, eles não sabem demonstrar os seus afetos, eles não entendem os seus próprios sentimentos, e o encontro entre esses homens é sempre truncado por conta dessa falha, dessa incompletude que eles têm como seres humanos mesmo. E é muito interessante, Marcelo, por conta ele tem um lado que chega a ser quase cômico, porque esse Roger Rogério, que eu falei, ele é da turma do Ceará, um cantor, compositor veterano dos anos 70. Ele faz um matador de aluguel chamado Jeromino, e que é um incompetente. Né? Ele é muito ruim, ele não consegue dar conta do que ele é contratado, e aí ele tem que fugir com o personagem do Ângelo Antônio, porque eles vão ser perseguidos. Ele não consegue matar o Babu Santana, ele foi encomendado para fazer essa morte, e ele não dá conta disso. Então o filme tem então a mistura, pega toda a tradição do western, né, do bang bang, bem tradicional, especialmente o western crepuscular, aqueles em que que não há lugar para os heróis assim moralmente autossuficientes, né, nem para o bem nem para o mal, eles não têm dimensão heróica alguma, esses personagens. E também ainda lembra, Marcelo, os filmes policiais mais cínicos, assim, dos irmãos Coen, Joe e Ethan Coen, tipo Fargo, tipo O Gosto de Sangue, lá de 1984, aqueles filmes em que os personagens eles planejam coisas que eles não dão conta, eles não têm sequer inteligência, eles são
regidos pela estupidez mesmo, e o que é muito curioso é pela aleatoriedade, quer dizer, coisas aleatórias acontecem, como que é um pouco como a vida, né? A gente não consegue planejar tudo. E aqui nesse filme Oeste, outra vez, o acaso arma golpes também terríveis. Mas o principal é mostrar um universo masculino bruto, sem quase inarticulado, de diálogos truncados mesmo, né? Literalmente truncados, e em que a única mulher que aparece no filme, ela aparece no começo, é essa personagem pela qual esses homens disputam a atenção, o amor, e que ela, como eu disse, abandona ambos, e ela ela aparece dando as costas para eles e saindo, caminhando pela estrada e deixando os dois brigando, se batendo um no outro, como sinalizando, isso não é assunto para mim, sabe? Não me diz respeito. Essa briga, aí nós estamos vendo a cena agora, a briga pela posse da fêmea, isso não tem nada a ver com o universo feminino, isso é uma coisa é uma guerra masculina que não diz respeito a ela. E o western crepuscular é uma tradição, né, Marcelo? É um negócio Eu acho bacana, né? eu não consegui ainda ver esse filme, infelizmente, mas a gente sempre fala, assim, para quem gosta de western, que o Brasil ele tem o cenário e as características assim de formação e de realidade muito propícias a investir nesse gênero sem necessariamente copiar os americanos, porque nós Sim. temos, assim, ou os italianos, né, no caso, também, porque se tu transpor esses cenários assim dessas disputas, esses universos masculinos de violência, tu tem lá o Nordeste com o cangaço, que tem um faroeste, a nossa moda, tu tem lá no Nordeste também a questão dos coronéis e os jagunços e os conflitos agrários. Tu pode transpor essa realidade também lá pro centro do Brasil. Aqui no Rio Grande do Sul também é um ambiente propício a explorar esse tema, bem nesse gênero também, assim, de universo. Tu pode pegar todos esses elementos característicos do western, assim, a violência, disputas territoriais, tanto fazer filme de época quanto fazer filme contemporâneo com a linguagem clássica do western. Eu acho que o cinema brasileiro pode ser um bom caminho para continuar, porque já tivemos experiências do tipo bem-sucedidas, outras nem tanto, mas eu acho que é legal, assim, se ver, investir em gênero diversos, assim, tanto no cinema fantástico quanto o western, mostrar o western, que eu digo entre aspas, né, mas no conceito do western contemporâneo, assim, porque não falta no Brasil o cenário, as grandes paisagens, características do gênero, os grandes conflitos, os personagens. Eu gostei muito, o elenco tá ótimo, Babu Santana, Ângelo Antônio estão muito bem, tem também o Antônio Pitanga, né, um grande ícone do cinema brasileiro, que vem, né, um mestre, que é o símbolo do cinema novo, é um baita ator. Agora, Marcelo, nessa semana, aqui em Porto Alegre, que é onde a gente grava o nosso programa, está começando nessa semana o Fantaspovo, 21ª edição, desse que é um dos maiores, se não for o maior festival de cinema fantástico e de gênero, né, aqui da América Latina. E ele vai acontecer, né, de 9 até dia 27 de abril, está ocupando, são mais de 80 convidados, eles sempre trazem muita gente, né, o Fantaspo, 100 longas-metragens, 136 curtas, tem oficinas, tem festa, tem sessões comentadas, né? E eles vão estar ocupando 5 espaços de exibição aqui na capital gaúcha, inclusive aqui o Cine Bancários, né? E entre as atrações especiais vai ter, por exemplo, uma sessão muito bacana, nós cinéfilos adoramos isso, de O Fantasma da Ópera, né? O filme, o clássico, aquela versão estrelada pelo grande ator Lon Chaney, né? Que era o rei dos disfarces, né? Ele virava todos os monstros, né, do cinema, o Lon Chaney interpretou, então esse é um clássico do cinema fantástico, né, do Rupert Julian, e vai ter uma sessão musicada lá
Na verdade, são 3 sessões, porque teve que abrir sessões extras no Instituto Ling, e ele vai ser acompanhado pelo violonista argentino Germán Suani. E outra atividade, Marcelo, que vai ter nessa edição do Fantaspoa, tem tido sempre lá no Instituto Ling, é o meu filme favorito, que é um dos projetos que eu toco lá no Instituto Ling, em que eu convido uma celebridade da área da cultura, pode não apenas do cinema, pode ser músico, pode ser escritor, artista visual, muita gente do cinema, claro, que escolhe um filme e aí a gente passa esse filme e comenta, debate esse filme. E nós vamos ter 2 sessões, então, desse projeto, meu filme favorito, no Instituto Ling, no dia 15 e 22 de abril, às 19 horas. São 2 filmes do nosso mestre querido, amado David Lynch. O primeiro, no dia 15, nós vamos falar de A Estrada Perdida, e quem vai estar comentando, escolher o filme, é o diretor e pesquisador brasileiro Christopher Faust. E no dia 22 de abril, a gente vai falar sobre O Homem-Elefante. O filme foi indicado a 8 Oscars e que tem atuações incríveis, né, do John Hurt e do Anthony Hopkins. Quem vai estar conversando comigo, Marcelo, é o cineasta espanhol Pedro Rivero. É um cara que ele escreveu o roteiro do O Poço. Sabe aquele filme. Sim, da Netflix. Da Netflix, um sucesso da Netflix, um filme espanhol distópico, né, de antecipação, assim, de futuro terrível, que é muito interessante, eu fui muito curioso. Então, o Pedro Ribeiro vai estar falando do David Lynch, né, do Homem-Elefante comigo. E eu falo isso tudo porque David Lynch, nós estamos agora aqui já nos encaminhando para o final, né, do nosso primeiro edição do podcast Cineclube Matinal. O David Lynch vai ser o tema dos encontros virtuais, os encontros online do Cineclube Matinal. Tá? Nós vamos contar em... A primeira parte desses nossos encontros, tá? Vai ser toda dedicada, então, ao David Lynch. São 6 encontros que nós vamos dedicar para ele durante 3 meses, né? Como os encontros são quinzenais. Então a gente está abrindo porque é um dos maiores cineastas de todos os tempos. Eu e o Marcelo adoramos ele. Nos deixou agora, 2025. E nós vamos falar então de David Lynch. E eu pedi para o Marcelo dar um spoilerzinho assim do que a gente vai falar a partir do dia 19 de maio. Nosso primeiro encontro vai ser 19 de maio. Vai ser sempre às segundas-feiras, tá? Das 20 horas até 22 horas, algo assim, máximo. E, como eu disse, é a Cineclube, não é um curso sobre David Lynch, é um encontro com vocês, conosco, para falarmos sobre David Lynch. E tem muita coisa, é um universo lynchiano, mas a gente fez um recorte mais específico. Marcelo, diz alguma coisa, não precisa dizer todos. Dá um spoilerzinho aí. A ideia é a gente tentar falar da obra, mais do que a vida, né? Mas que no caso dele se confunde um pouco vida e obra, em ordem cronológica, assim, começando lá pela ligação e fazendo as conexões que mostram, dão a dimensão criativa do David Lynch, que é das artes visuais, um cara que era um estudante de artes plásticas, que queria, movido pelo desejo de botar as pinturas esquisitas, né, que ele fazia em movimento, ele começou a fazer, comprou uma câmera 16mm, começou a fazer filme, aí ganhou uma bolsa de estudos para estudar cinema em Los Angeles, e aí fez o seu primeiro filme, que até hoje um dos mais cultuados dele, que é o Eraserhead. E a partir daí que ele fez um mutirão de amigos, ele fez esse filme ao longo de 5, 6 anos, assim, aos pedaços, assim, até o filme começou em 71, 72, o filme foi ficar pronto em 77. E a partir daí é uma trajetória muito, muito rica, assim, porque imaginem só, o Eraserhead, que é o filme que praticamente passou só em cinemas de Nova York, em sessões da meia-noite, virou culto, foi visto pelo Mel Brooks,
E ficou encantado com aquela criatividade toda do filme e sugeriu para a mulher dele, na época, que era a Anne Bancroft, que estava encenando nos palcos o Homem-Elefante, que tinha uma coisa que poderia, que estava pensando em adaptar para o cinema, e aí pensar assim, como é que um cineasta recém-saído da escola de artes visuais vai dirigir grandes atores, não sei o quê. E disso deu o Homem-Elefante, que concorreu a 8 Oscars. Aí rendeu o convite para ele fazer o Duna, que era uma mega produção de ficção científica, que acabou não dando certo, porque ele não teve direito autoral, o corte. Foi uma grande decepção, uma grande frustração na vida dele. E a partir daí ele botou a carreira dele determinada a fazer os filmes que ele queria, que daí foi o Veludo Azul em diante, que foi que determinou a marca autoral dele, que depois veio a série Twin Peaks, e aí foi indo. Bom, e aí só coisa boa, só filme bom. Só coisa e boa, a né? ideia nessas conversas é isso, é falar sobre os filmes, discutir, trocar informações, materiais, tudo que a gente tem, e mais do que isso, mais do que ensinar, a gente quer conversar. Exatamente, esse é o objetivo do Cineclube. E para quem também gosta do David Lynch. Né? exatamente, que é um cineasta amado por cinéfilos do mundo inteiro, como eu disse, nos deixou recentemente, que tem essa obra riquíssima e variada que nos permite, inclusive, ter diversas abordagens, vários caminhos de entrada para falar de David Lynch. Mas daí é o seguinte, gente, em breve nós estaremos com as inscrições então disponíveis, né, para quem quiser se juntar a nós nesse cineclube, tá, e fazer parte, ser um cineclubista conosco, Cineclube Matinal. O primeiro encontro, como eu disse, vai ser no dia 19 de maio. Serão encontros quinzenais, sempre às segundas-feiras, a partir das 20 horas. Tá? E o Cineclube presencial aqui no Cine Bancários, para quem está em Porto Alegre, quem estiver por aqui, pela cidade, ele já começa agora, dia 14 de abril, a partir das 19 horas, aqui no Cine Bancários. Tá? Para se inscrever, para garantir o seu lugar, tem um site, né, que é o seguinte, o link é matinaljornalismo.com.br/cineclube, matinaljornalismo.com.br/cineclube. Ali você se inscreve ali e recebe em primeira mão as informações sobre os lançamentos, né, tanto do Cineclube online quanto do Cineclube presencial. Vai poder se inscrever para estar com a gente aí nesse lançamento dia 14 de abril. Lançado, então, né, chegamos ao final do nosso primeiro podcast Cineclube Matinal. Esse Cineclube Matinal é uma parceria, como eu disse aqui no começo, do Grupo Matinal Jornalismo com o Sindicato dos Bancários de Porto Alegre da região e também com o Cine Bancários. E é um podcast que tem produção de Laís Escher, Luísa Kiefer, Felipe Speck, Marcelo Perrone e aqui Roger Lerina. A técnica é do Diego Dornelles. Coordenação de comunicação do Sindicato dos Bancários, Aline Adolfs. A direção de comunicação é do Sérgio Hoff. Siga a gente do Matinal Jornalismo, vai lá, confira o nosso site, matinaljornalismo.com.br, que aí tem inclusive a minha página lá de comentários, resenhas de filmes e também de produção cultural, agenda cultural aqui de Porto Alegre e também da região. Também o Cine Bancários, tá? Vai no site lá, também tem toda a programação e todas as atividades, né? Que é cinebancarios.org.br. Tem o Instagram, @cinebancários, para saber da programação aqui no Cine Bancários, o @matinaljornalismo, também fica sabendo de tudo que a gente está lá no Matinal Jornalismo. @Roger Lerina também, eu coloco minhas coisas lá. E dá o teu arroba aí, né, Marcelo? Eu não sou um usuário de... Tu não estás, mas olha, eu gostaria de poder fazer um detox assim, né? Olha, parabéns, viu, Marcelo? É isso, gente. Até tenho, mas não uso. Tá em desuso. Tá bom, ótimo. Então é isso. Toda quinta-feira o Cineclube Matinal tá chegando no podcast aí, nos tocadores de streaming, também no YouTube, para você acompanhar. É isso, Marcelo?
É isso aí, a sorte está lançada. A sorte está lançada. Nos vemos então. Até semana que vem. Tchau, tchau, gente. Valeu. Tchau, pessoal.